Boa noite. Vamos hoje falar um pouquinho de uma mensagem que parece até contraditória, mas o tema é o que mudamos quando não queremos mudar. E parece um pouco assim, né? Contrário a primeira parte com a segunda, não faz muito sentido, mas a verdade é que nós mudamos muitas coisas quando o nosso coração se fecha a mudanças. E eu queria que você abrisse lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37. E essa parte aqui que nós vamos ler já é o final da pregação de Pedro, né? Então, para a gente se situar aqui, creio que todos vocês já sabem, mas então os discípulos estavam ali em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito Santo, e na festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio e moveu aquele lugar ali, e com autoridade levantou Pedro, que começou a falar com ousadia, pregar, e no final da pregação, eu vou ler o versículo anterior, no 36, que diz, e Pedro, diz essa parte, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, a multidão que estava ali, eles começaram no seu coração a ficarem agitados, e perguntaram assim a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, então o que a gente pode fazer, diante dessa pregação de arrependimento, dessa pregação, que realmente mostrou os pecados ali daquele povo? E Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Deus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que nos transforma, que trabalha o nosso coração, que opera as mudanças no mais íntimo do nosso ser. Ó Deus, e eu te peço aqui, que o Senhor trabalhe no nosso coração a começar do ouvir a tua palavra. Que essa palavra encontre, ó Deus, casa, morada, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, para que ela seja transformada de acordo com a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ó Deus, que nós possamos não ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes. Ó Deus, porque eu sei que é isso que o Senhor espera de nós. Fala comigo, fala com as pessoas que estão. Ó Deus, seja presencialmente, seja através da internet. Me usa, ó Deus, eu sei que eu sou imperfeita, mas que o Senhor se aperfeiçoe na minha fraqueza. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós entendemos que a mudança que Deus requer de nós é uma mudança que começa de dentro para fora. É uma mudança que começa a agir no nosso coração a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor e nós temos a consciência e a certeza de que Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Cristo que veio a esse mundo, mandado pelo Senhor Deus, o Deus, o único Deus, para a remissão dos nossos pecados. Mas por vezes, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e nós sabemos que essa antiga criatura, que esse antigo ser que vive em nós, a pessoa que nós somos, ela tem que ir morrendo aos poucos para que a nova criatura, o novo caráter que Jesus quer que permaneça em nós, que venha ser edificado em nós, comece a ser realizada essa obra na nossa vida. Mas por vezes a gente fecha o nosso coração às mudanças do Espírito Santo. Nós podemos ser ali igual aquela multidão e ouvir aquela pregação tão poderosa muitas vezes, como foi a de Pedro, ou como nós ouvimos tantas pregações impactantes nas nossas vidas. E perguntamos, o que faremos? O que faremos diante dessas palavras de confronto? E quando nós recebemos o que fazer, a resposta, o nosso coração então decide continuar na mesmice, na velha
vida do nosso antigo eu. E muitas vezes nós esperamos que a mudança que Deus quer para nós, ela aconteça de uma forma mágica, de uma forma inesperada, no estalar de dedos, e não é assim que Deus quer. Na verdade, é uma simples decisão que parte do nosso coração, que parte da nossa mente, mas de simples não tem nada. Atos 7:51 fala assim, é o final do discurso poderoso também de Estevão, quando ele estava ali quase a ser apedrejado. Então ele começa a falar também um discurso poderoso, trazendo realmente condenação àquele povo do que eles estavam prestes a fazer. E ele fala assim, povo rebelde, obstinado de coração e ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem à voz do Espírito Santo. E nós somos assim também. Muitas vezes nós temos o nosso coração fechado para as mudanças, para as obras que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Para o milagre da regeneração que Jesus, ele veio aqui, ele começou a fazer. E ele mandou o Espírito Santo para que essa obra ela fosse realmente concretizada. E nós sabemos que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura, né? As coisas velhas que nos guiavam, seja os nossos pensamentos, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, de se vestir, elas já são velhas, mas eis que tudo se faz novo. E muito se engana aquele que pensa que a obra do Espírito Santo, ela acontece ao acaso, a mudança que eu quero dizer, né? A mudança que o Espírito Santo tem que fazer em nós, ela acontece de uma hora para outra, né? Às vezes as pessoas pensam assim, não, nós jovens muitas vezes pensamos assim, não, quando eu for mais velho, né? Quando eu for adulto, quando eu estiver casado, aí sim eu vou buscar ao Senhor, aí sim eu vou buscar uma real remissão, uma real busca, né? Do Senhor concretamente, mas esse dia nunca chega, né? A gente só vai deixando para amanhã aquilo que nós podemos buscar hoje. Então sim, nós podemos rejeitar a voz do Espírito Santo, é possível. Tem gente que acha que aceitou Jesus e aquilo é somente isso, é só uma declaração, é só o vir à frente, é só um simbolismo. E muitas vezes a pessoa está sentada aqui no banco, você, ouvindo a voz do Senhor, aquilo que nos confronta, aquilo que nós sabemos que fazemos errado. E por vezes, né, Deus usa o pastor, Deus usa os nossos líderes para confrontar, para trazer realmente palavras de confronto ao nosso coração. Mas nós rejeitamos a voz do Senhor. Por isso eu te digo, irmão, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o seu coração, porque Deus tem algo bonito para falar a nós. E Jesus, ele veio aqui e trouxe um convite, né? Ele nos deu um convite. Eis que estou à porta e bato, né? Se a pessoa que está ali ouvindo esse chamado quiser abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar. Jesus vai se mostrar presente, né? Ceiar, como diz a palavra do Senhor. E nós vamos viver uma vida de perfeição aqui, buscando a perfeição, que é Jesus, aqui nessa terra. Então Jesus, ele não impõe a nós, né, algo que é obrigatório, uma mudança que é obrigatória, não é um convite, você aceitou, e por isso você está aqui. Então, quando nós não queremos mudar, ao contrário do que nós pensamos, a nossa vida não continua a mesma. Algumas mudanças vão acontecendo quando o nosso coração se fecha à mudança do Senhor. E a gente vai começar a falar aqui, eu vou trazer aqui algumas mudanças que acontecem, apesar de não querermos mudar. E a primeira delas é a mudança de mestre. Lá em 2 Timóteo 4:3 diz assim, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. A primeira mudança de mestre, mudança de líderes, de pessoas que são autoridades sobre as nossas vidas. Não é assim? Tem vezes que a gente chega num local, vai lá no psicólogo, no terapeuta, no coach, no professor, tantas pessoas que são colocados como
pessoas de influência na nossa vida, ou que nós colocamos como pessoas de influência, mas se a pessoa diz algo que não me convém, que eu não quero escutar, a pessoa é descartada. Não quero ir nesse psicólogo mais, não. Fala uma coisa que eu não gostei, fala uma coisa que me trouxe, sei lá, alguma coisa ruim, e a gente é assim. Nós abandonamos as pessoas, nós mudamos das pessoas muito facilmente, principalmente quando elas falam coisas que não nos agradam. Então, quando nós não queremos mudar, nós mudamos dessas pessoas que de alguma forma exercem alguma influência sobre nós. Nós escolhemos a quem ouvir e principalmente nós escolhemos o que queremos ouvir, né? Aquilo que massageia, né, o nosso ego, massageia a nossa forma de pensar e passa a mão na nossa cabeça. Não, é isso que ela quer ouvir, então eu vou falar isso que convém. E muitas pessoas falam, continuam falando, continuam perpetuando discursos que a multidão quer ouvir, né? Por isso muitas vezes, igual a pastora Viva falou na semana passada, o discurso da redenção, das pessoas aceitarem Jesus numa pregação de arrepender os pecados, já não tem mais tantas pessoas que talvez se convertam diante dessa mensagem. Mas a mensagem da prosperidade, a mensagem das bênçãos, a mensagem do que Deus pode te dar, aí sim, essa mensagem, ela alcança mais corações. Por quê? Porque é isso que a gente muitas vezes está disposto a ouvir. Quando não queremos mudar, então aí a gente começa a colocar defeito nessas pessoas, nos nossos líderes, nos nossos pastores, porque eles são usados por Deus para trazer essa mensagem de confronto ao nosso coração. Quando nós não queremos mudar, nós mudamos a nossa escatologia. 2 Pedro 3:3 fala assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram? Todas as coisas continuam as mesmas, desde o princípio da criação. Então aqui, Pedro está falando, né, no fim dos tempos, as pessoas começaram a indagar sobre o final dos tempos, né? Cadê? Que Jesus prometeu que vai voltar, mas até hoje não acontece nada. É tudo a mesma coisa, desde o princípio da criação. E quando nós não queremos mudar, a gente tem que mudar a versão do final dos tempos. Porque o julgamento, porque a volta de Jesus, porque o céu e o inferno parece uma coisa que não dá para se encaixar numa vida da mesmice, de querer permanecer o quê? Sem se arrepender dos pecados, sem mudança de vida. Então essa versão, ela não se encaixa na nossa vida mais. Porque tem que ter, não pode ser assim tão preto no branco, né? Tem vários tons a nossa vida. Então é muito difícil essa coisa de verdade, de certo, de errado, de bem e mal, de fim dos tempos, de vir, né, um Jesus e julgamento pelas obras ruins. Não. Deus é um Deus tão bom. Jesus, né, é um cara tão bom que veio aqui na terra, falou tantas coisas boas, andou com os pobres. E essa versão que a Bíblia traz não pode ser bem assim. E muitas pessoas têm pensado, têm alimentado, né, essa ideia que é contrária à palavra de Deus. Mas saiba você, que quando você tem Cristo e você deixa Cristo mudar a sua vida, não é necessário alterar a versão dos finais do tempo. Pode haver um julgamento, né? Pode haver a volta de Jesus, porque você tem a marca do Espírito Santo e você vai morar com Ele eternamente um dia. Quando nós não queremos mudar, nós mudamos de geografia. Mateus 14:3-4 fala assim: pois Herodes havia prendido e amarrado João Batista, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia, não lhe é permitido viver com ela. Muitas vezes nós vamos ver pessoas, encontrar pessoas, que Deus coloca nas nossas vidas para trazer exortação. Mas quando nós fechamos o nosso coração a essas mudanças, a essa exortação, nós nos afastamos. Sabe aquela pessoa, né? Já aconteceu isso com você? Quando você quer evitar uma pessoa assim na rua, ai meu Deus, aquela pessoa está vindo. Aí você muda
muda do lado da calçada, ou você finge que não vê, ou você para de ir nos lugares que você talvez vá encontrar essa pessoa. E Herodes fez a mesma coisa, né? Ele não podia mudar, ele era ali o governante. Mas ele fez o quê? Ele mudou João de lugar, então, né? Já que não posso ser eu, vai ser João, por quê? Porque João falava coisas que ele não queria ouvir, né? Que ele não queria mudar, ele sabia que estava errado, mas não queria mudar. Não importa onde você está, você pode se afastar, né, de todas as pessoas, mas ainda assim você vai ser a mesma pessoa se você não quiser mudar, se você não quiser mudar o seu rumo, né? Se acertar diante do Senhor. Quando nós não queremos mudar, nós mudamos de companheiro, de amigo. 1 João 2,19 diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, ficariam conosco. Fato é que sair mostrou que eles não eram dos nossos. E aqui nesse ponto, eu venho puxar mais para o lado das pessoas que têm um relacionamento íntimo conosco, né? Os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles que são casados. Hoje em dia a gente é da geração do descartável, né? Ah, essa pessoa não está dando certo mais, não tô gostando, não estou sentindo assim que é para mim. E desiste, né? E descarta aquela pessoa e descarta daquilo que um dia se apaixonou, porque é assim, né? Um dia você encontrou uma qualidade naquela pessoa. E você gostou, né? Primeiramente assim, né? Da aparência, depois começou a conhecer mais e gostou do caráter, da personalidade daquela pessoa. E a nossa geração é assim. Nós somos muito práticos diante dessa questão, né? Se as coisas estão indo mal, se aquilo não convém mais, não é aquilo que me apraz, aquilo que eu gosto, eu simplesmente descarto e eu não preciso mais dessa pessoa. Mas nós temos que pensar que nesses tipos de relacionamento, onde que nós temos tanta intimidade com as pessoas, que são elas mesmas que nos conhecem tão bem, né? Às vezes é tão difícil pregar, eu penso desse jeito, às vezes é tão difícil pregar do amor de Jesus para as pessoas que nós temos mais intimidade, porque essas pessoas estão constantemente conosco, sabem os nossos pecados mais íntimos, e muitas vezes a gente perde um pouco da credibilidade, mas é nesse tipo de relacionamento que o nosso caráter ele é forjado. Então, quando nós não queremos mudar, nós mudamos e mudamos dessas pessoas também. Quando nós não queremos mudar, nós mudamos de igreja. Quantas pessoas mudam de igreja porque pequenas coisas acontecem, porque acham pequenos defeitos, mas tornam aquilo tão grande, que elas, vou mudar. E hoje é fácil mudar de igreja. Tantas igrejas, tantas opções, tantas pessoas falando diversos discursos. Algum com certeza vai ser apropriado para nós. Mas não culpe a sua igreja pelos seus próprios defeitos. Muitas vezes nós achamos defeitos nas igrejas que são os nossos próprios defeitos. São defeitos que Deus quer nos mostrar para nos tratar. Os defeitos da igreja, eles apontam o quê? Para Cristo. Cristo é perfeito, né? A igreja é formada de pessoas imperfeitas, assim como eu e você. Então, todo lugar que você for, né, você vai encontrar defeitos. E sempre tem alguém, né, que muda de igreja e fala assim, encontra um defeito nessa igreja nova que foi. Fala assim, mas na minha antiga igreja... E fica ali, na minha antiga igreja tinha isso, isso e isso. E às vezes dá vontade de perguntar, então, por que você não continuou lá? Não é verdade? Às vezes, e essas pessoas, são essas pessoas que vão destruindo qualquer lugar que chega, porque elas veem os defeitos, mas não querem colocar o quê? A mão na massa. Então, quando a gente não quer mudar, a gente começa a arranjar defeito em tudo. E na igreja, é o lugar que a gente também encontra defeitos. E aí a gente muda de igreja, mas lá na frente vai descobrir que não importa o lugar que você estiver. O problema muitas vezes é você. Quando nós não queremos mudar, nós mudamos de aparência.
1 Timóteo 4:8 diz assim: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Quando não tem nada para mudar no nosso interior, a gente tem que começar a mudar no exterior, na nossa aparência, né? E começa a mudar a forma de vestir, a forma de falar, as ideologias, né? Porque lá no interior está oco, não tem nada para mudar. Você não quer mudar. Então a aparência ela tem que ser mudada. A única mudança que temos então de opção é o nosso exterior. E aí começa a vir as mudanças que nós não queremos. Começa a vir a inveja, a falta de paciência, a falta de longanimidade, a fofoca, a maledicência, a raiva. Começa a vir só aquilo que é tudo contrário ao fruto do Espírito. Porque algo tem que mudar e quando nós não queremos, né, que o Espírito Santo mude o nosso coração, essas mudanças do exterior, elas começam a aparecer. A mudança de motivação é uma sétima característica que nós vemos. Em João 25:27 diz o seguinte: esse contexto é quando Jesus havia acabado de fazer o milagre da multiplicação. E ele, quando fez aquilo ali, ele foi para o outro lado do mar. E diz o seguinte: quando encontraram do outro lado do mar, né, a multidão estava seguindo Jesus e perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? E Jesus foi lá e deu a paz do Senhor para eles nesse jeito. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Jesus já mandou a real para a galera. Já falou assim: olha, vocês não estão aqui porque, né, vocês realmente querem sinais milagrosos, querem a transformação do seu ser, mas porque vocês estão atrás daquilo que eu posso dar. Eu dei o pão, o peixe, e isso muito agradou vocês, e por isso vocês estão me procurando. E essa é a pregação nos dias de hoje, né? O Deus das bênçãos, o Deus da prosperidade. As pessoas buscam Deus não pelo que Ele pode transformar na vida delas, mas o que Ele pode dar, né? Ele pode dar um carro, Ele pode dar uma casa, Ele pode dar um salário melhor, uma profissão melhor. E em João 6,66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque dura era a palavra. E naquele contexto Jesus falava: se você, né, não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo, não tem como. E Jesus fala isso todos os dias, né? Se você não quer ser tocado pela minha vida, ser cheio de mim, não tem como. E essa palavra muitas vezes ela encontra também como dura a nós, porque ela é dura mesmo, né? É com pesar. E assim como os discípulos ali de Jesus, aqueles que o seguiam, a multidão, começaram então a pensar: não, dura essa palavra, e foram abandonando, nós também fazemos isso. A nossa motivação, ela começa a ser desfocada para as coisas que Deus pode nos dar, do que o que Deus pode transformar nas nossas vidas. Uma penúltima coisa é quando nós não queremos mudar, é que nós sempre achamos questão de mudar o culpado. E aí nós podemos pensar lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva, eles caem no pecado. Adão poderia pensar assim: não, né? Vou me desculpar, vou pedir perdão a Deus. Mas quando Deus chega ali, indagando o que tinha acontecido, Adão, muito pelo contrário, ele já começa a tentar achar um culpado, né? Ele não poderia realmente assumir aquela culpa, porque ele não queria o quê? Assumir a mudança que poderia ter acontecido, mas ele não quis. Ele quis simplesmente achar um culpado. E ali naquele momento ele culpou então Eva, né? A mulher que Deus dera a ele. E por fim, quando nós não queremos mudar, nós mudamos até de Deus. Marcos 10, 17 e 23 é a história do jovem rico. O jovem rico diz aqui nesse texto que
ele correu atrás de Jesus, ele correu na direção de Jesus. E os discípulos de Jesus estavam ali. E o jovem rico, então, ele pergunta, até uma pergunta assim, teológica, né? Uma pergunta bacana. E pergunta assim: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus começa ali nos 10 mandamentos, citando um a um, e o jovem rico fala: não, mas todos esses atos eu já faço, né? Desde a minha tenra infância eu já me acho correto nisso aí. E Jesus, como ele consegue sondar os nossos corações, Jesus fala assim: então, só uma coisa te falta. Já pensou você chegar perto de Jesus e só uma coisa faltar? Você está bem na fita, né? Só uma coisa faltar, então o jovem rico devia estar bem, né? Assim, creio eu. E uma coisa faltava a ele. E Jesus falou: vai, vende todos os seus bens, dê aos pobres e me siga, né? Pegue a sua cruz e me siga, e aí terás um tesouro no céu. E fala que o jovem rico ali naquele momento, quando ele ouviu essas palavras, o seu coração pesou e retirou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aquele fato ali chocou tanto Jesus, que ele vira para os seus discípulos e fala assim: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. E as riquezas aqui representam o Deus das nossas vidas, porque não é raro que nós coloquemos bastante tempo, né, buscando riquezas, buscando, né, bens aqui nessa terra, ou focando a nossa perspectiva aqui nessa terra, no que ela pode nos dar, na nossa vida terrena. O que isso pode nos dar? E nós focamos tudo aquilo que nós temos nisso, e isso se torna o nosso Deus. Isso se torna o nosso Deus. E quando nós não queremos mudar, nós sempre achamos algo que esteja em primeiro lugar, que ocupe a posição que Deus quer estar. E para finalizar, eu termino com a história daquele que tinha para dar tudo errado, que no início da vida ele não queria mudar muito não, ele não queria abrir seu coração para Jesus, para Deus, mas que no final ele encontrou a boa escolha, e foi Jacó. Jacó já começou a vida assim, errada, né? A gente sabe, desde o nascimento. O nome dele foi de Jacó porque quando ele nasceu, ele agarrou ali, né, o tornozelo, a perna do seu irmão. E seus pais, né, os pais, gente, foram lá e colocaram o nome dele de enganador. Jacó, né, enganador, mentiroso, tudo para dar errado. E Jacó viveu assim, tentando enganou seu irmão. Mas um dia, no Vale de Jaboque, ele teve um encontro com Deus. E ele conseguiu mudar a sua história e a história de nós que estamos aqui. E ele conseguiu mudar até assim o nome de Deus. Deus que era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Por causa de Jacó, por causa da escolha dele de querer mudar, né? Deus hoje é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não mais Jacó, Deus de Israel. Eu convido você a ficar em pé, nós vamos orar. Peço ao Senhor que fale ao seu coração ainda mais aquilo que eu não pude falar, que Ele toque. Fale conosco, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor opere mudanças nos nossos corações. Ó Deus, é mudança que não vem de nós, mas é do Senhor. Mas cabe a nós a atitude de querer mudar. Deus, tem misericórdia de nós. Ó Pai, que nós possamos ser jovens, destemidos, que temem a verdade. Ó Deus, que guardam a palavra no seu coração e querem mudar e parecer a cada dia mais com o caráter de Jesus Cristo. Ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.